Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, graças a Deus, né? Bom, nós vamos aproveitar este momento que nós estamos vivendo na igreja, de um modo geral, e no mundo inteiro, para a gente poder também um pouco fazer um caminho de compreensão do que estamos vivendo e também daquilo que vai acontecendo, para a gente poder entender melhor sobre um evento que é a morte de um Papa e a escolha de um novo Papa, de um novo Romano Pontífice, né? Então, o nosso objetivo aqui é justamente trazer um pouco de reflexão, mas não somente trazer um pouco também de informação. Diferentemente de tantos vídeos que a gente pode ter na internet, que a gente pode ter tido acesso também, esse não vai ser um resumão. Então, o meu objetivo é transmitir para você o máximo possível daquilo que é o ensinamento da igreja, e não só, mas também aquilo que é a prática da igreja nesse tempo. O que a igreja, nesse momento, ela vive, ela faz, o que ela promove, também para a gente poder reconhecer a beleza do que é isso, né? A beleza, a grandeza do que é a tradição na igreja católica. Uma coisa interessante que com certeza todo mundo já reparou, assim que houve a morte do Papa, o mundo inteiro parou para poder observar, para poder analisar. Claro, tem uma rede de TV ou outra que não, né? Mas por questões mais propagandísticas. Mas todo mundo para saber da notícia da morte do Papa e depois também para se perguntar, mas e aí, o que isso quer dizer? Qual que é a consequência disso para nós? É, como fica a igreja, né, nesse tempo? Interessante até as pessoas mais simples, né? Pessoas mais simples e pessoas que se converteram há pouco tempo já ficam um pouco naquela insegurança, mas tá, mas e aí? O que será da igreja? Não tem um papa, então quem tá cuidando de tudo, né? Quem está cuidando da igreja? Quem está fazendo ela acontecer? Então, vamos refletir um pouco, vamos conversar um pouco, vamos analisar um pouco daquilo que é a igreja, do que vive a igreja nesse tempo agora. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós falamos sobre a morte do Papa, estamos falando sobre o fim de um período, o fim de um pontificado. Então, o Papa ele é chamado de pontífice, sumo pontífice, que significa aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Ele principalmente faz essa ponte entre nós e Deus. Então, o Papa, como sumo pontífice, o tempo dele de governo da igreja é chamado de pontificado. Por isso, nesses últimos tempos, escutamos falar bastante sobre o pontificado do Papa Francisco e o término, então, desse tempo, desse período. A morte do Papa, ela ordinariamente, tradicionalmente, é aquilo que encerra o tempo do pontificado. Nós tivemos o Papa Bento XVI, que renunciou à sua missão, renunciou ao cargo de Romano Pontífice. Ali ele tomou uma decisão pautada na sua consciência e também no apreço e no zelo pela própria igreja. Vendo que não tinha condições de levar adiante a missão que lhe foi confiada, deixou que outro pudesse, para o bem da igreja, governá-la. Então, ali encerrou-se o pontificado de Bento XVI, mas não com a sua morte, com a sua renúncia. O Papa Francisco, o seu pontificado, o seu governo se encerrou, de fato, com a sua morte. E daí, então, a primeira coisa, o primeiro elemento que nos é interessante analisar é a morte do Papa. Quando morre o Papa, a primeira coisa que a igreja precisa fazer, que a hierarquia, que a estrutura da Santa Sé, que seria essa estrutura central de governo da igreja, a primeira coisa que precisa se fazer é, de fato, constatar a morte do pontífice, porque tudo o mais vai acontecer a partir dessa decorrência. Então, primeira coisa que precisa ser feita
é que se averigue de fato que o pontífice está de fato morto. Hoje isso é feito de forma normal, vamos dizer assim. Um médico, então um médico do Papa constata a morte do Papa e dá, consequentemente, ali o atestado de óbito na morte do sumo pontífice. No entanto, existe também uma forma tradicional dessa constatação da morte do Papa. Quando morre o Papa, algumas funções relativas a este momento específico da morte do Papa, da morte do Pontífice, são desenvolvidas por um personagem do Vaticano, que está lá no Vaticano, que é o cardeal Camerlengo. Ele é responsável por certas ações que precisam ser tomadas a partir daí. A palavra Camerlengo vem de câmera, que significa quarto. O cardeal Camerlengo, em séculos passados, era o responsável pelas necessidades particulares do Papa, pela particularidade da vida do Papa. Hoje já não é mais assim. Hoje o cardeal Camerlengo, ele tem uma outra função, que ele não exerce mais essa missão de cuidar das coisas particulares do Papa. Quem faz isso hoje tem algumas pessoas do dia a dia do Papa, da vida cotidiana dele, mas quem cuidaria especificamente disso são os responsáveis, são os membros da chamada Prefeitura da Casa Apostólica. O cardeal Camerlengo, ele tem uma função que é reservada particularmente para o momento da morte do Papa. É um cardeal, não é um padre lá, um rapazinho, como por exemplo quando a gente assiste, quem já assistiu o filme Anjos e Demônios, que trata, né? É um filme baseado no livro de Dan Brown, que é o mesmo autor de O Código da Vinci. Ou seja, você pode esperar todo tipo de fantasia e o mínimo de exatidão de uma obra desse autor e também dos filmes baseados nela. Então é o que acontece, de fato. Ali naquele filme, particularmente, o que tem de preciso em relação ao tempo, ao processo da morte e eleição do Papa, o que tem de precisão ali, acho que 10% sendo generoso. É muita coisa errada, é muita inexatidão. E aí então o cardeal Camerlengo, ele é um membro, né, do Colégio Cardinalício, investido dessa missão de, na ocasião da morte do Papa, de levar adiante algumas atitudes. A primeira é esta, a constatação da morte do Papa. Hoje em dia, depois que é feito todo o processo médico, técnico, então também tem um gesto que acontece, que já não é mais de uso, mas que em tempos passados era assim que se fazia, que se constatava de fato a morte do Papa, que é através de um rito. O cardeal Camerlengo entra no quarto do Papa, onde ele está ali deitado, onde está o cadáver, digamos assim, e com um pequeno martelo de prata, é um martelo específico para isso, né? Não é o martelo lá da caixa de ferramenta lá não é do seu Zé lá do Vaticano, não é. É um martelo de prata. Esse martelo, então, ele é utilizado pelo cardeal para poder bater na fronte do Papa 3 vezes. Então bate ali 3 vezes e o chama pelo nome de batismo. Então, se fosse o Papa Francisco, então não chamaria ele de Francisco, chamaria ele de Jorge. Jorge, que é o seu nome de batismo. Então se bate ali 3 vezes e o chama 3 vezes pelo seu nome de batismo. Se não houvesse nenhuma resposta, então realmente se constataria a morte do Papa. Então, isso em épocas passadas era assim que se fazia. Hoje isso é mais um símbolo, um gesto, do que realmente a constatação. Hoje isso é feito através de meios médicos. Depois, tendo feito isso, então se declara oficialmente a vacância da sé. Ou seja, tendo constatado a morte do pontífice, primeira coisa,
o cardeal camerlengo declara a sé vacante. Então, o que é a sé? A sé é a cátedra. A cátedra de Roma. A cátedra é a cadeira, aquela cadeira especial que todo bispo tem na sua diocese. Toda diocese tem uma catedral, que é a igreja do bispo. Por que chama catedral? Porque é a igreja que guarda a cátedra, onde está a cátedra do bispo. É dali que o bispo, então, exerce o seu poder, dali que o bispo exerce a sua autoridade. Então, a sé apostólica, como é chamada, é a sé de Pedro. É a cátedra de Pedro, a cátedra de Roma. O cardeal camerlengo, então, constatando a morte do pontífice, declara a vacância da sé. A sé de Pedro, a cátedra de Pedro está vazia. Ninguém está nela, ninguém está assentado nessa cátedra, ninguém está ocupando este lugar. E aí, pois bem, a partir daí começa então todo o processo que vai levar até a escolha de um novo sucessor de Pedro para que ocupe aquela cátedra, aquela sé. Terminada essa constatação, então o cardeal camerlengo ele precisa providenciar algumas coisas. Ele precisa providenciar alguns gestos que são importantes para essa transição. De segurança, principalmente em tempos passados, mas hoje também, de segurança. Primeira coisa que ele faz, ele toma das mãos do Papa, né, que está morto, ele toma o anel. Então, como todo mundo já deve ter reparado, todo bispo carrega na mão direita um anel. O que é o anel? O anel, ele é um símbolo de autoridade. Então, o anel trazido no dedo é um símbolo de autoridade. Vamos dar um pequeno exemplo, só para a gente poder, né, entender mais desse objetivo aqui, é a gente entender a beleza. Então, vamos entender essa beleza. Se vocês se lembrarem, no livro de Esther, lá no Antigo Testamento, no livro de Esther, tem um momento em que o vice-rei decide, então, eliminar todos os judeus do território do rei Assuero. Então, ele vai para convencer o rei disso. Mas para convencer o rei, ele precisa da autorização do rei. Ele precisa que o rei o autorize a isso, a eliminar um povo de dentro do reino. Então, depois que ele convence o rei tira um anel do dedo e coloca no dedo dele, entrega a ele. É um sinal de autoridade, um sinal de partilha desse poder. Então ele tem um poder específico seu. A autoridade do bispo, ela também é manifesta através do uso desse anel. Esse anel, que é colocado sempre na mão direita, expressa, portanto, essa autoridade. O Papa não é diferente. Como um bispo, como o Papa é um bispo também, ele também tem um anel que ele usa. Só que o anel do Papa é diferente de todos os demais. O anel do Papa tem um nome, é chamado Anel do Pescador. Isso porque justamente o anel do Papa, especificamente, ele traz a figura de São Pedro. Tradicionalmente, é a figura de São Pedro no barco, o barco no lago, no mar, e São Pedro jogando a rede no mar. E aí ao redor dessa figura tem o nome do Papa e a inscrição Pontifex Maximus, Sumo Pontífice, e o nome do Papa. Muito bem. Quando o Papa é eleito, é feito esse anel. Então ele recebe esse anel na missa de início de pontificado, né? Antigamente era chamada de missa de entronização. E o Papa utiliza esse anel. Então, esse anel, em tempos passados, ele também era utilizado como sinete, para poder marcar os documentos que o Papa assinava. Então, a primeira coisa que se faz é destruir o anel. Então, esse anel precisa ser anulado, destruído, para que depois... Essa era uma atitude justamente nessa época que esse anel era utilizado para marcar os documentos oficiais, para que nenhum documento fosse feito sem autorização do Papa,
nesse meio tempo e que fosse considerado legítimo. Então, para que não houvesse fraude, então já se eliminava o anel do Papa ali. Então isso ainda acontece, o anel do Papa é eliminado. A diferença, na verdade, a exceção foi agora na renúncia de Bento XVI. Como Bento XVI não veio a falecer, então ele estava vivo, mas deixou de ser o Papa, não havia necessidade da anulação, ou seja, da destruição do anel. Ele simplesmente foi anulado, riscado, para que não fosse usado, mas depois foi guardado para ser depois destinado a um museu. Além da destruição do anel do pescador, é dever do cardeal Camerlengo providenciar também o fechamento dos aposentos pontifícios. Então ele precisa selar os aposentos do Papa. Então o seu quarto, o seu escritório, onde o Papa ele vivia, no chamado apartamento pontifício, onde exige, lá dentro do Palácio Apostólico principalmente, então lá precisa ser fechado. Então é passada uma fita na porta e era selada com um sinete mesmo, de cera, de forma que fique constatado que ninguém pode entrar. Não se pode ter acesso a nada do que era do Papa. Tudo seu é pessoal, tudo seu diz respeito à Igreja, e somente alguém com a mesma autoridade de um pontífice pode ter acesso a esses ambientes. Então tem que se esperar o novo Papa vir para poder desfazer esses selos e ter acesso a esses ambientes. Depois disso, juntamente com tudo isso, claro, lógico, em contemporâneos, hoje em dia principalmente, então já se providencia a comunicação da morte do Papa às instâncias que precisam vir a conhecimento e de imediato desse evento. A primeira instância que precisa conhecer esse evento, esse fato, é o Colégio dos Cardeais. Então, o cardeal, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo conhece. Então, os cardeais, eles na igreja formam um colégio. O grupo dos cardeais é uma estrutura dentro da igreja formada por esses cardeais. Quem preside ao Colégio dos Cardeais, ou seja, quem fala em nome dos Colégios Cardeais, quem que organiza, de certa forma, as atividades próprias do Colégio dos Cardeais, é o chamado decano do Colégio dos Cardeais. Então, o cardeal mais velho, eleito para isso, e ele assume essa função. Então, primeiramente, o decano é comunicado sobre a morte do Papa. O decano vai providenciar de comunicar a todos os cardeais do mundo inteiro sobre a morte do Papa. E não somente, claro, né, mas ele comunica então imediatamente a todos os cardeais sobre essa notícia, sobre esse acontecimento. Interessante aqui uma palavrinha sobre o Colégio dos Cardeais que vai ser útil para nós entendermos o restante. Então, como se estrutura o Colégio dos Cardeais? Ele se estrutura, todos os cardeais eleitos, eles são parte desse colégio. Esse colégio se estrutura em 3 ordens. A ordem dos diáconos, a ordem dos presbíteros, a ordem dos bispos. Só que aqui não diz respeito ao sacramento da ordem. Aqui é uma organização interna. Não diz respeito ao sacramento da ordem. Como que é baseado isso daqui? Para os cardeais, quando se elege um cardeal, esse cardeal, os cardeais eles são herdeiros do clero romano. Então, basicamente, quem eram os cardeais? Membros do clero de Roma. Em anos muito antigos, séculos atrás, os cardeais eram esses que eram os colaboradores imediatos do Papa, eram o clero romano. Então, tanto é verdade que todos os cardeais têm alguma atribuição dentro de Roma, não no Vaticano. Em Roma, o cardeal tem uma atribuição simbólica em Roma. Quais são os 3 tipos de atribuições que um cardeal pode receber?
Então, os cardeais, quando são nomeados no início, eles recebem uma atribuição de uma chamada diaconia, que é uma estrutura dentro de Roma que existiu ou existe para fazer a caridade em nome do Papa. Isso em séculos passados e algumas ainda nos dias de hoje. Então, a diaconia, o serviço. Depois, passa um tempo, esse cardeal ele vai passar de uma ordem para outra. Então, ele vai deixar a ordem dos diáconos e ele vai para a ordem dos presbíteros. E então, aos cardeais presbíteros é confiada uma paróquia de Roma. Então, Roma tem muitas paróquias. Então, essas paróquias são dadas, são entregues a um cardeal. Então, um cardeal ele tem o título daquela paróquia. Não significa que ele é pároco. Não, aquela paróquia tem um pároco. Ela funciona normalmente, a estrutura dela. Mas o título dela é de um cardeal. Então, os cardeais presbíteros, eles recebem o título de uma paróquia de Roma. E depois tem um pequeno grupo que são chamados cardeais bispos. Os cardeais bispos são 6. São apenas 6. E eles recebem, cada um deles, o título de uma das dioceses que estão ao redor de Roma. Essas dioceses que estão ao redor de Roma são chamadas dioceses suburbicárias. Suburbicárias vem de suburbe. Urbe é Roma. Roma é a urbe, é a cidade. Então, ao redor de Roma tem essas dioceses. São 7 dioceses para 6 cardeais bispos. Se você fez a conta, você viu que está sobrando uma. Pois é, está sobrando uma, mas é porque a diocese de Aosta é entregue sempre também ao cardeal decano do colégio dos cardeais. Então, o decano do colégio, ele tem já a sua diocese que lhe foi dada quando ele foi feito cardeal bispo, mas quando ele se torna decano, ele recebe também o título dessa outra diocese suburbicária. Então, ok. Aqui é a estrutura do colégio dos cardeais e essa divisão interna. Qual que é a função principal do colégio dos cardeais? Primeiro, eleger o Papa. Quando ocorrer, eleger o Papa. Segundo, aconselhar o Papa. Então, são os mais estreitos conselheiros que o Papa tem na igreja. E depois outras funções que o Papa vai assignando em várias circunstâncias, também no governo da igreja e assim por diante. Mas essas são as duas maiores atribuições do colégio dos cardeais. Muito bem. Tendo atestado a morte, encerramos aqui com os cardeais, voltamos agora ao evento. Tendo constatado a morte do pontífice, do Papa, então inicia-se, como dissemos, o período da sé vacante. Se você olhar, abrir o site do Vaticano, se você abre ele sempre tem lá de todo tamanho uma foto do Papa. Nesses dias agora, você vai observar que não, que lá tem é como se fosse um guarda-chuvinha, amarelo e vermelho, meio fechado e com as chaves dourada e prateada, chaves atravessadas. Então, aquele é o sinal do Camerlengo, o símbolo, o brasão próprio do Camerlengo, mas também é o símbolo da sé vacante. Então, o que é aquele guarda-chuvinha ali, né? Que na verdade se chama umbrella. Aquela umbrella semi-aberta, você também com certeza já deve ter visto algo semelhante se você vai numa basílica. E isso em Roma ou fora de Roma, você vai ver. Se você vai numa basílica, você vai ver lá no canto uma umbrella como essa também, bem parecida. O que representa essa umbrella? Ela representa a
expectativa da chegada do Papa. Não vamos falar aqui das basílicas, isso seria outro assunto, mas o símbolo é esse. É a expectativa da chegada do Papa. Se espera que ele chegue. Ele não está, mas se espera que venha, espera que ele chegue. Então, ali tem a umbrella e debaixo da umbrella, então, as chaves cruzadas. Então, essa expectativa da chegada do Papa, ao mesmo tempo que se vive esse período da sé vacante. Durante a sé vacante, não há governo da igreja em todos os sentidos. Ninguém está tomando conta, vamos dizer assim. Entenda bem o que eu quero dizer. Significa que não há ninguém que tenha uma autoridade de um vice-papa. Não, então, o Papa morreu, enquanto não vem um Papa, tem um fulano ali que ele vai governando. Então, a gente pode perguntar as coisas para ele que ele vai responder. Isso não existe. Não existe na igreja. Durante o período da sé vacante, o governo da igreja é confiado aos cardeais, ao colégio dos cardeais. Mas não é o governo da igreja assim como é confiado ao Papa. É o governo da igreja nos assuntos urgentes, que não podem esperar e que não sejam de atribuição exclusiva do Romano Pontífice. Não pode o colégio dos cardeais, por exemplo, durante o período da sé vacante, o colégio dos cardeais virar e falar, alguém levantar e... Eu queria dar uma sugestão. A gente podia acrescentar uma cor na liturgia. A partir de agora, a gente também ter a cor verde e amarelo. E aí, para a gente homenagear o Brasil. Vamos votar? E vamos ver se a gente aprova isso? Isso não existe. Isso não existe. Não tem o Colégio dos Cardeais não tem atribuição para fazer não tomar decisões doutrinárias, de prática, não. Eles precisam intervir, eles podem intervir como colégio em assuntos graves, urgentes que não podem esperar, desde que não sejam da atribuição específica do Romano Pontífice, ou seja, que não seja algo reservado ao Papa. Aí eles podem tomar alguma decisão, mas fundamentalmente as decisões deles são para o caminho que vai levar até a eleição do novo Papa. É isso, é para isso que eles estão lá. Ok. Outra coisa que acontece durante a sé vacante. Lá no Vaticano tem vários departamentos, que são chamados de dicastérios. Todos esses departamentos que existem lá, as pessoas que estão na chefia desses departamentos são chamados os presidentes dessas funções, aqueles que estão à frente dessas funções, todos eles perdem o cargo. Tendo constatado a sé vacante, todos eles perdem o cargo. As estruturas permanecem, ou seja, as pessoas ali que têm que trabalhar, fazer acontecer alguma coisa, organizar ali esses departamentos, continuam. Então elas continuam ali fazendo o que precisa ser feito. Mas uma vez que não tem ninguém à frente, não pode tomar decisões, não podem fazer mudanças, não podem chamar pessoas, não podem. Então praticamente as coisas ficam bem lentas, bem paralisadas mesmo. Por quê? A Cúria Romana ela age pela autoridade do Romano Pontífice. Uma vez que não há o Romano Pontífice, precisa-se ter cuidado de não agir contra a vontade do próprio futuro Pontífice, que ainda nem sequer se conhece. Depois, alguns poucos cargos permanecem. Um deles são os cargos relativos aos tribunais. Então, os tribunais que existem em Roma, que existem no Vaticano, ligados à Santa Sé, esses tribunais continuam. Então, eles continuam funcionando, e isso porque a justiça não pode parar. A justiça não pode ser interrompida enquanto não há o Papa. A justiça precisa ser feita, então permanecem os cargos do judiciário funcionando lá no Vaticano. Bom, depois valeria a pena só a gente conversar sobre a Cúria, sobre Roma, né? Sobre o Vaticano, porque a estrutura é impressionante. É algo muito bonito, pesado, mas algo muito bonito de se ver, como a igreja é organizada. Como tudo na igreja tem um porquê, tem um como, tem um quando.
As coisas não são feitas da cabeça de ninguém. Tudo é feito com o máximo de esmero.